Recentemente foi aprovada na Câmara dos Deputados a Lei de número 2253/2022, que visa extinguir o benefício de saída temporária dos presos. Para falar sobre esse assunto, hoje a gente está recebendo o servidor público especialista em execução penal, Amarildo Monteiro. Amarildo, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite. Então, Amarildo, eu queria que você começasse falando para a gente explicando um pouco sobre os detalhes dessa lei e o que é que você acha dela. Primeiramente, é bom a gente esclarecer para a sociedade como é a legislação atual e as mudanças pretendidas pelo Congresso Nacional. Certo. Atualmente, a Lei de Execução Penal, a Lei 7.210 de 84, ela prevê o benefício de saída temporária para presos do regime semiaberto. Presos do regime fechado não têm direito a esse benefício, segundo alguns critérios. Quais são eles? Cumprimento mínimo de 1/6 da pena se réu primário, 1/4 se reincidente, bom comportamento carcerário. Além disso, existem 3 hipóteses. Quais são elas? Para a visita à família, e aí a lei vai dizer que o tempo dessa saída são de 7 dias, podendo ser prorrogado por mais 4 vezes ao ano, respeitado o intervalo mínimo de 45 dias entre uma saída e outra. Além disso, para a frequência a cursos profissionalizantes de ensino médio ou superior e para atividades que concorram para o retorno da vida em sociedade. Esses são os critérios estabelecidos por lei. Certo. O que pretende agora o Congresso é extinguir a saída temporária para a visita à família, essa conhecida como saidão, e extinguir também para atividades que concorram para o retorno da vida em sociedade, deixando apenas para estudo. E com a vedação também, afastando aquelas pessoas que praticaram crime hediondo ou com violência ou grave ameaça à pessoa. O projeto oriundo da Câmara foi alterado pelo Senado Federal com essa emenda, permitindo para estudo, que se mantenha o estudo. Por isso ele retorna para a Câmara do Deputado para que haja uma nova apreciação para os parlamentares. Perfeito. Agora eu queria que você, como especialista em execução penal, a sua opinião sobre esse projeto de lei. Bem, a mudança na legislação, a gente costuma até apelidar de legislação do pânico. Toda vez que há um caso de clamor social, né, no Brasil, vamos dizer, um crime bárbaro, né, os parlamentares se insurgem por força da opinião pública para uma mudança na legislação. Né? A lei, ao longo de anos, ela vem sofrendo várias mudanças. A lei de execução penal, né, ela está em vigor há 40 anos, já sofreu uma série de mudanças. Recentemente, pela lei anticrime, que entrou em vigor em janeiro de 2020. Vamos lá. Os dados estatísticos que nós temos hoje, de uma fonte aberta da Secretaria Nacional de Políticas Penais, a Senapen, é que, em média, 252 mil presos são liberados para a saída temporária no período de um ano. Esse dado foi do ano passado. Desse total, 5,81% é a média, eles não retornam para o sistema prisional. Eles ficam na qualidade de evadido do sistema penitenciário. E o que é que ocorre? Desse total, 10% voltam a cometer crimes. Né? O que, em média, dá um total de 1.400 presos que voltam a delinquir no Brasil todo. E o que é que você acha sobre a extinção da saída temporária? Você acha que ela contribui para a segurança pública? Vamos lá. Primeiramente, é bom a gente esclarecer que o Código Penal adota o sistema progressivo da pena. O que é isso? A pessoa é condenada em um regime fechado, um regime gravoso, que não permite a saída apenas para trabalho externo, mas mediante vigilância direta, ou seja, mediante escolta policial. E aí, após ele cumprir os requisitos no regime fechado, ele vai progredir para o regime semiaberto, que é um regime menos gravoso. Né? Ou seja, depois que ele cumpre parte desse regime semiaberto, ele pode alcançar o regime aberto. A restrição desse benefício, penso eu, que seria assemelhar o regime semiaberto ao regime fechado. Porque, muito embora há a proposta de se manter para o estudo, né? Mas menos de 1% da população privada de liberdade sai para realizar estudo.
porque na própria unidade prisional já existe estudo, Sim. né? Sem contar ainda que a maioria dessas pessoas privadas de liberdade, né, eles têm um grau mínimo de educação. Ainda tem essa situação ainda. É verdade. E você acredita, Amarildo, que esse projeto de lei viola o direito dos presos? Bem, o que eu acredito é que esse projeto, ele sendo aprovado como ele está, ele se desenha, né, como foi aprovado agora pelo Senado, que a Câmara deve manter, porque foram por 62 votos, apenas 2 contra. Então me parece que já há um acordo com a Câmara dos Deputados para aprovar como saiu do Senado. E existe a possibilidade, aí o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, o atual ministro, já sinalizou que ele pretende sugerir ao presidente da República o veto desse projeto de lei. E aí caberia ao Congresso depois analisar e derrubar o veto, se for o caso. Sim. E talvez essa questão possa ser que ela pare até no STF, no Supremo Tribunal Federal, seja judicializada por violação ao sistema progressivo da pena. É isso, com certeza. E você acredita que existem alternativas para essa saída temporária? Vamos lá. Hoje nós só temos esses 3 tipos de saída temporária que eu citei anteriormente, né? Nós não temos outra ainda prevista na legislação. O que eu defendo é o aprimoramento da legislação e não a extinção do benefício. Como eu falei, mais de 94% das pessoas sai e retorna ao sistema, porque a ideia do regime semiaberto é que as pessoas saiam para trabalhar e retornem para o estabelecimento penal para pernoitar. Sim. Infelizmente, nós não temos oferta de trabalho para essa população carente. Muito embora a lei de execução penal preveja que o trabalho do preso não está submetido às normas da CLT. O trabalho do preso não pode ter remuneração mínima de 3/4 do salário mínimo. Então, há um incentivo para a contratação dessa mão de obra. Mas o que a gente vê é que, na prática, né, ainda há, por conta dos empresários e da sociedade, uma discriminação referente a essas pessoas. Verdade. Essas pessoas acabam tendo um estigma, né, de serem presidiárias, como as pessoas chamam. E tem sempre aquele preconceito das pessoas não quererem empregar essas pessoas por esse histórico de crime que elas já carregam. Não é isso? Eu queria agora, Amarildo, que você fornecesse para a gente, se possível, um panorama geral das condições dos presídios no estado da Bahia. Bem, o que acontece hoje, isso aí não é um problema local, apenas é um problema nacional. Com certeza. Que o sistema penitenciário precisa de reformas. Né? Então, a Constituição de 88, né, o legislador se omitiu quando não incluiu o sistema penitenciário no rol da segurança pública. Cometeu esse equívoco. Isso só foi corrigido com a emenda 104 de 2019, né? Que se passaram, vou fazer agora 5 anos. Então, nós estamos vendo uma mudança significativa no sistema penitenciário, a partir da criação da Polícia Penal, que ela tem, o objetivo dela é a segurança do estabelecimento penal e, como princípio, a humanização das penas. Perfeito. E qual você apontaria que sejam os principais problemas que são enfrentados pelos presos atualmente? Bem, atualmente, principalmente no regime semiaberto, é a falta de oferta de trabalho. Né? Nós temos oferta de trabalho no interior das unidades prisionais, né? Mas o número ainda não é suficiente para que atinja toda a população. Né? Então, algo que eles reclamam muito é essa questão mesmo de oferta de trabalho. Nelson Mandela, ele diz que o princípio da prisão deve ser o trabalho e o estudo. Para que as pessoas, quando sair, né, elas tenham reduzido os efeitos deletérios do cárcere. Mas, na verdade, na prática, infelizmente, nós não temos oferta para essa população. Eu defendo até, e fica até um apelo, aproveitando a audiência do programa, que os empresários possam procurar a Secretaria de Administração Penitenciária e oferte trabalho para essas pessoas. Com certeza. Algumas realmente
necessitam, né, dessa retomada da vida. Sim. Pessoas que cometeram crime por qualquer motivo que seja, mas que se arrependeram, que querem recomeçar a sua vida e que precisam de oportunidades. Sim. Perfeito. Uma coisa que a gente vê bastante, Amarildo, até a mídia mostra isso já há décadas, é a questão da superlotação nos presídios. Eu queria que você comentasse também sobre isso. Bem, a questão da superlotação, né, o Brasil hoje ocupa a terceira maior população carcerária do mundo. E a gente não conseguiu diminuir isso ao longo do tempo. O que ocorre, como eu falei anteriormente, a legislação ela passou por várias mudanças. Né? Se nós formos aqui voltar a 1990, a Lei de Crimes Hediondos, a Lei 8.072 de 90, ela proibia a progressão de regime. Então, se a pessoa fosse condenada num regime fechado, ela teria que cumprir a pena integralmente em regime fechado. Isso perdurou até 2006, quando o Supremo Tribunal Federal julga um habeas corpus interpretado por um preso no estado de São Paulo, e ao julgar esse habeas corpus, definiu que a Lei de Crimes Hediondos feria um princípio constitucional da individualização da pena e declarou aquele dispositivo inconstitucional e passou a permitir, a partir dali, a progressão de regime para crimes hediondos. O que é que faz o Congresso em 2007? Já que o Supremo Tribunal Federal permitiu a progressão de regime, vamos alterar a legislação. E aí traz 2/5 para a prática de crimes hediondos se o réu for primário e 3/5 se ele for reincidente. E agora, em 23 de janeiro de 2020, entra em vigor a lei anticrime e muda tudo isso. Hoje nós temos porcentagem, então parte de 16% se o crime for cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa ser primário e vai até 70% em caso de reincidente pela prática de crime hediondo com resultado morte. Então a legislação ao longo do tempo ela endureceu mais o cumprimento das penas e os estados não estavam preparados para construir presídios da noite para o dia para custodiar essas pessoas. Claro. Esse é um dos fundamentos da superlotação. Sim, até porque o estado não tem nem como ficar construindo presídio atrás do outro para poder comportar todos esses presos. Exatamente, exatamente. Nós temos que ter alternativas, né, à prisão. Né? Por exemplo, o pacote anticrime ele traz o acordo de não persecução penal para alguns tipos de delito. É uma política desencarceradora? É. Mas o aumento da porcentagem e a vedação, inclusive, de alguns crimes para o livramento condicional fez com que os presídios brasileiros vivenciem uma superlotação. É isso. E o que é que você acha, na sua opinião, como essa superlotação impacta na vida desses presos? Bem, na verdade, uma unidade superlotada, e eu estou fazendo referência a nível Brasil, né, tem impacto diretamente. Por exemplo, dados da Secretaria Nacional de Políticas Penais, um preso para o Estado custa em média R$3 mil. Nossa, bastante. Né? Ou seja, são mais de 2 salários mínimos. Né? Então, a questão da superlotação afeta diversos setores dentro de unidade prisional, né? Porque, vamos dizer, uma unidade prisional é como se fosse uma empresa, né? É gerido por uma empresa. Então, todos os setores, tem setores que vão fazer aquele tipo de atividade, né? Atividade de assistência jurídica, de assistência médica, de assistência odontológica, assistência social. Então, quando você tem uma unidade em superlotação, o Estado ele não consegue levar na sua integralidade esses serviços mínimos essenciais para a existência daquela pessoa. Né? Então a gente esbarra também nessa questão. Né? O bom era que todas as unidades estivessem dentro daquela sua capacidade. Mas infelizmente na prática isso não acontece. É verdade. E para fechar a nossa entrevista, você como especialista em execução penal, o que é que você acha que o Estado deve fazer não para resolver esse problema dos presídios, da superlotação, mas para que diminua a violência, que barre a criminalidade? O que é que você acha sobre isso? Bem, vamos lá. Primeiramente, a questão da violência hoje no país, e ela é crescente, né? Ela se esbarra no primeiro momento por ausência de políticas públicas.
né? Primeiro, a gente tem que trabalhar na prevenção. Exatamente. Para que o crime não ocorra. Depois que o crime ocorreu, o que deve fazer o Estado é o quê? Porque a pena tem dupla finalidade, né? É punir o infrator porque ele cometeu aquele crime e, ao mesmo tempo, recuperar, porque ele vai voltar para a sociedade. Né? Então, nós temos que fazer alguma coisa para recuperar essa pessoa. Né? Então, primeiramente, políticas públicas, né? Evitar que o crime ocorra. Né? E a gente até costuma dizer que são 3 fatores. As pessoas privadas de liberdade hoje, na sua maioria, são pessoas negras, Sim. de baixa escolaridade e pobre. Então, isso aí já é algo que tem que ser um estudo como um crescimento da criminalidade. Infelizmente. Sim. Né? Então, é necessário, primeiro, o combate, né? Para que o crime não aconteça e depois investimentos, né? Na área dos presídios, né? Inclusive com oferta de trabalho, né? Para que essas pessoas, quando saírem do sistema, tenham alguma ocupação e não volte a reincidir na prática de crimes. Com certeza. Aí eu acho que perpassa por investimentos em educação, em saneamento básico, em saúde. É uma rede de coisas que podem ser feitas para evitar que as pessoas entrem no crime, porque depois que entra, aí com certeza tudo fica mais difícil. Com certeza, com certeza. Bom, nós agradecemos então a presença do servidor público especialista em execução penal, Amarildo Monteiro. Muito obrigada, Amarildo, por sua entrevista. Eu que agradeço e já fico já em aberto para um novo convite se tiver discutir outro tema tão importante. Maravilha. Prontinho.